Melhor que começar com uma pergunta. Então, você me perguntou por que a gente faz 7 voltas no tefilim do braço. Na verdade, que o tefilim é uma mitzvah que Hashem nos deu, e a gente tem a tradição de Moshe Rabbeinu, os vários detalhes de como fazer o tefilim, como colocar o tefilim, são 10 leis em relação ao tefilim de como colocar. A priori, a princípio, se a pessoa ele deu lá uma volta, apertou o nó, e depois ele chegou até o braço, até a mão, ele já fez a mitzvah. Todo o resto é uma mitzvah, digamos assim, são detalhes da mitzvah, mas a rigor, só você apertar o tefilim e dar uma volta sequer, você já fez a mitzvah. Mas tem várias formas diferentes de colocar o tefilim, aqueles que fazem o shin no braço, aqueles que fazem o shin na mão, e tem várias formas diferentes, mas especificamente, a tua pergunta, por que 7 voltas no braço? Então, toda a ideia do tefilim, tem a kavaná que a gente deve ter na hora que a gente coloca o tefilim, a gente deve se concentrar, de que a gente está agora tentando direcionar todas as nossas emoções, que elas sejam para coisas sagradas, para Deus, para coisas boas. E o da cabeça, para que todos os nossos pensamentos, a nossa compreensão, a nossa sabedoria seja direcionado também para Hashem. Então, na Kabbalah existem 3 atributos intelectuais e 7 partes emocionais. Elas são paralelas também com 7 dias da semana. Se você for ver, nós temos, na Parashá da semana passada, que a gente deve cuidar dos nossos portões. Portões são nossos 2 olhos, 2 narinas, 2 ouvidos e uma boca, dá 7 também. Então, que a gente também tem que dominar, se vai olhar sempre com um olhar positivo, olhar para coisas boas, ouvir só coisas boas, falar só coisas boas, e assim por diante. Então, esse 7 é o número, na verdade, dos dias da semana com o Shabat, ou seja, é o número da Kedushá, o número da santidade. Então, tem várias coisas na Torá que aparecem no número 7. São 7, se faz a contagem dos 6 anos que se trabalha o campo, no 7 você descansa. Depois faz 7 ciclos de 7, o 50º, que é o jubileu, você descansa a terra. Então, sempre são ciclos de 7 em 7 anos. Então, tem vários simbolismos para isso, mas o principal é que a gente deve direcionar nossas emoções para Hashem. Então, teu amor, que ele seja amor para pessoas, para você engrandecer, e não amor egoísta, e sim um amor realmente de se dar para outra pessoa. O contrário do amor, que seria o givurá, severidade, significa o autocontrole. Tiferet seria o equilíbrio. As várias partes das nossas emoções, que todas elas sejam direcionadas para o crescimento espiritual. Essa é a explicação genérica. Alguém pediu para eu explicar. Domingo eu coloquei numa pessoa, ele falou, ele me disse que não colocou ideia. A última vez foi no Bar Mitzvah. Ele deve ter uns 55, 60 talvez. Então, ele pediu para eu explicar. Eu falei, olha, explicar rapidinho. Vamos colocar primeiro, deixa eu garantir. E tinha uma colherinha de prata lá. Nossa, Muito bom. Mais alguma dúvida? eu tinha ouvido de algo de lado ruim, tipo, segurar as emoções ruins, segurar os demônios, nesse sentido. A gente, demônio não é muito comigo. Não, não. A gente sempre tenta olhar o aspecto positivo, né? Cada mitzvah você vai gerando energia, anjos positivos e então, o número 7 está ligado com as emoções, especificamente. Então, falando do número 7, a gente está se preparando para o 7º mês do ano, que é o mês de Tishrei. E para começar, já não faz sentido nenhum. A gente comemora o Rosh Hashanah no primeiro dia do 7º mês do ano. A contagem dos anos, conforme a Torá, começa em Pesach, começa em Nissan. E aí a Torá fala para a gente fazer o Rosh Hashanah no 7º ano, no 7º mês. Então é tudo confuso, né? Na nossa Torá, porque você começa o ano novo no 7º mês. Espera aí, se é o ano novo, como você faz no 7º mês? Mas a gente começa por aí já dizendo que o número 7 é um número especial. Então, vamos começar hoje um novo livro, nesse ciclo de estudo de leis e filosofia, que a gente vai agora começar a se preparar para o mês de Tishrei. A verdade é que 30 dias antes das festividades, a gente já deve começar a estudar as leis. Mesmo alguém que já pratica há muitos anos, desde pequeno, você tem que voltar e estudar novamente, porque são muitos detalhes. Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, tem várias leis, detalhes de cada uma das mitzvot, e a gente tem que se preparar.
Moshe Rabbeinu, na época, ele tinha decretado que 30 dias antes os rabinos, os professores, tinham que começar a ensinar. Depois que surgiram os livros, então se tornou obrigação de cada um pegar o livro e estudar sozinho. Mas eu não sei quem aqui vai pegar o livro, então eu vou aproveitar e já vou começar a estudar. Estudar sozinho ou estudar? Estudar. Estudar sozinho não é muito... Tudo bem, tudo bem, mas a obrigação deixou de ser do mestre, do professor, se tornou a obrigação do aluno. Como ele vai estudar, ele procura a melhor forma. Então, começando agora no mês que a gente está, que é o mês de Elul, então, se aproximar de Hashem sempre é um bom dia, mas fazer chuva tem dias específicos e mais propícios para isso, começando então do mês de Elul. O mês de Elul, a partir do Rosh Chodesh Elul, foi quando Moshe Rabbeinu subiu pela terceira vez no Monte Sinai, pedindo perdão pelo pecado do bezerro de ouro. Pode imaginar, como eu falei outro dia, as fotos do casamento nem chegaram e o homem ele chega em casa, a mulher está com outro. Moshe Rabbeinu não tinha passado 40 dias, ele desce do Sinai com os presentes de casamento na mão, ele tinha ido na loja fazer as trocas, ele chega em casa e ele vê que o povo tinha encontrado alguém mais bonito. Acharam o bezerro de ouro, acharam que ele era mais bonito. Como você vai perdoar uma coisa dessas? E Hashem vai lá e ele, depois de 40 dias, mais 40 dias, agora os últimos 40 dias, Hashem fala, Salachti kidvarecha, eu perdoo, está tudo certo. O meu amor por você é incondicional, eu sei que o amor de vocês por mim é incondicional. E Salachti kidvarecha, no Yom Kippur, Moshe Rabbeinu ele desce com as segundas tábuas, que seria a representação da segunda chance, mas além de serem as segundas tábuas, como se fosse, tá, te dou uma chance e te dou de novo mais uma, ela veio acompanhada de muito mais explicações e comentários que Moshe Rabbeinu recebeu de Hashem, e ele transmitiu isso para a gente. Então, quando você rasga uma corda, por exemplo, quando você faz um nó, você consegue fortalecer que aquele nó seja a parte mais firme de toda a corda. Então, quando a gente tropeça e a gente consegue se redimir, a gente consegue realmente melhorar, aquela parte se torna, em vez do nosso ponto fraco, se torna o nosso ponto mais forte. Isso acontece, então, começa agora no mês de Elul e vai até, pelo menos esses 40 dias, até o Yom Kippur. Dúvidas? Fácil? Esse mês nós temos uma oportunidade, eu comentei na sexta-feira, muito grande de fazer chuva, porque Hashem, como eu falei, ele está mais acessível. Hashem ele é sempre acessível, mas tem momentos que é mais fácil. As crianças normalmente sabem muito bem qual que é a hora que é mais fácil pedir alguma coisa para os pais. Eles aproveitam aquele momento de, vamos chamar assim, de fraqueza, obrigado, de fraqueza, e aí eles vão lá e pedem aquilo que já estavam querendo há muito tempo. Hashem, ele conta para a gente, olha, nesse mês, pode pedir que eu estou aqui à disposição. Então, Hashem está sempre à disposição, mas agora nós temos essa oportunidade especial da gente estar mais próximo de Hashem. O que acontece é que, no mês de Elul, tem, na linguagem cabalística, os 13 atributos de misericórdia divina estão revelados. Esses 13 atributos são aquela música que a gente canta no Yom Kippur várias vezes, Hashem, Hashem, e canta várias vezes, principalmente lá chegando no final do Yom Kippur, no Neilá, que essa frase que Hashem ensinou Moshe Rabbeinu, ele falou, se você gastar todas as suas fichas, inclusive quando você usou a cartada, você usou o mérito dos antepassados, Avraham, Yitzhak, Yaakov, e até isso você já esgotou, fala essa frase que ela sempre vai ser atendida. Então a gente tem ela dentro da Tefilá, e essa frase, esse espírito, esse acesso, ele está agora à disposição todos os dias do mês de Elul. Qualquer hora que você decidir fazer uma moeda da tzedakah, uma brachá com kavaná, você está com uma oportunidade muito grande de se conectar de forma que você não tem durante o ano todo. Então esse é
o mês de Elul. Fala. Isso a gente aprende de Moshe Rabbeinu ou a gente só vai aprender depois com os Tanaim? Porque dessa combinação de Elul, Seani, do Livro, do Lili, teoricamente, o Shalom Amélio já falou. Você olhou para trás e falou Tá. isso. Então, conforme a Torá, os anos vão passando, os Chachamim vão mostrando para a gente novas camadas da Torá que a gente não enxergava. Os 13 atributos que estão agora à disposição, se eu não me engano, ele vem do Zohar. Então, o Zohar que trouxe isso, mas o Zohar também não era conhecido para a maioria das pessoas. Eu acho que vem do Zohar, eu não tenho certeza, depois posso verificar. E as várias Rashei Tevot, os vários acrônimos que tem no mês de Elul, foram sendo revelados ao longo eu acho que são mais das últimas gerações. Então, eles pegam o Psukim da Torá e mostram para a gente como que a gente deve se comportar no mês de Elul. Então, de maneira geral, a gente tem 3 pilares que a gente tem que melhorar agora nesse mês, que são Tshuvah, Tfilah e Tzedakah. 3 T's. Tshuvah, Tfilah e Tzedakah. O que quer dizer Tshuvah? Tshuvah é o que a gente falou da gente se arrepender. O que significa se arrepender? Não é para a pessoa ficar se mortificando, porque quando você fica pensando naquilo que você fez de errado, provável que você vai fazer de novo. Então você tem que simplesmente fazer de forma objetiva, colocar no papel o que eu fiz que deu certo esse ano, o que eu fiz e deu errado, e o que eu poderia ter feito melhor nesse ano. Esse é o balanço que cada um deve fazer ao longo desse mês. A partir do dia 18 de Elul, a gente começa ainda a fazer uma recapitulação mais específica, porque são 12 dias até chegar no Rosh Hashanah, do dia 18 até o final do mês, e aí cada dia ele é paralelo a um mês do ano que se passou. Então se começa de forma mais específica a partir do dia 18, mas a gente já deve começar a fazer esse balanço desde o início. Vocês não estavam? Quando eu contei, não. O Rav Ovadia Yosef, falecido, rabino-chefe faradita de Israel, um dos maiores enciclopédias das últimas gerações, uma vez ele contou a história, a seguinte anedota, que tinham 2 países que eles tinham fronteira, e eles tinham vários negócios que eles faziam, trocas de comerciais, e um dia, e um detalhe que o cemitério só tinha em um dos lados, em dos países, o outro não tinha cemitério, então eles sempre transportavam a pessoa para o outro lado. Um dia deu uma guerra entre os 2 países, não sei se era a Rússia e Ucrânia, eles começaram a brigar e acabaram todos os laços comerciais. Veio tarifaço, não sei, aí quebrou as coisas. E aí o problema é que eles tinham ainda o país que não tinha como enterrar, eles ainda precisavam levar, falaram, tudo bem, a gente vai abrir uma exceção para poder enterrar os mortos, vocês podem passar. O Yiddishkeit Shekol pensou, bom, se pode passar com caixão, o que vamos fazer? Vamos por dentro do caixão. E aí a coisa começou a funcionar bem, estava indo bem. Até que um dia o fiscal da Receita, ele vê que está todo mundo lá levando o caixão e ele viu que ninguém estava chorando. Alguma coisa está estranha. Ele mandou abrir o caixão. Na hora que ele abre o caixão, todos os caras estavam lá, começam a chorar. Aí ele falou, se vocês tivessem chorado antes, não ia precisar estar chorando agora. Então ele estava falando sobre o mês de Tchuvah, se a gente se conectar agora, você não vai precisar chorar depois. Agora é a hora certa, agora é a hora de você chorar, senão depois... Então, é óbvio que é uma história mais para impactar a gente não quer chorar, a gente quer se conectar com Hashem, a gente quer voltar para Hashem, mas Tchuvah significa mais do que tudo, significa Lashuv, significa voltar a quem você realmente é. Quando a gente pede desculpa, a gente fala, olha, roubei, matei, xinguei. Às vezes você olha para essas frases e fala, bom, que eu me lembre, eu não lembro de ter feito uma coisa nesse sentido. Eu já dei vários shurim a respeito da tradução mais profunda de cada uma dessas confissões que a gente faz, que nada mais do que elas são nada mais do que a gente confessar que nós traímos a nós mesmos. Quando eu roubei a minha identidade. Alguém roubou minha identidade.
Eu sou uma pessoa, quando eu nasci, eu era puro, eu era feliz, eu estava sempre ocupado, sempre disposto. E de repente, a gente vai desenvolvendo e a vida traz para a gente diferentes desafios, e aí a gente começa a trair a nós mesmos. Então, quando você fala bagado, quer dizer eu trair, não significa necessariamente literalmente eu trair. Eu traio a mim mesmo cada vez que eu esqueço quem eu sou. Eu estou traindo a minha honestidade, eu estou traindo a minha pureza, eu estou traindo a minha bondade. Porque, às vezes, quando alguém me tratou mal, aí eu já falo, bom, se ele me tratou mal, eu preciso tomar cuidado, eu preciso ser esperto. Então, eu já vou pensar duas vezes quem eu vou ajudar, quem eu não vou ajudar. Onde a gente não deveria, talvez, fazer tantos cálculos. Mas a partir do momento que talvez alguém me tratou mal, eu já começo a dar um passo para trás. Esse passo para trás é uma máscara que eu coloquei, é um freio que eu coloquei, e agora a minha identidade ela ficou mais oculta. Então, ao longo da vida, a gente vai acumulando muitas máscaras, muitos freios, e a tshuva significa você parar, meditar e começar a entender de onde veio isso. Aonde começou isso? Quando você começa a tirar, perceber de onde vêm essas máscaras, naturalmente você vai voltar para quem você realmente é. Então a gente se frustra com as pessoas, a gente se frustra com as situações e a gente começa a criar mecanismos de defesa. Essas defesas, elas são humanas, são naturais. O nosso instinto ele está lá para nos proteger. Mas na hora que a gente percebe que a gente tem Hashem cuidando da gente, eu não preciso me proteger. Eu preciso fazer o necessário, mas depositar minha fé, minha confiança em Hashem. Eu vou fazer o bem. Se alguém me tratar mal por causa disso, não por isso eu vou deixar de ajudar as pessoas. Ontem eu estava ouvindo, uma pessoa estava comentando, uma mulher, ela falou que quando ela era pequena, ela tinha um menino que ela gostava, estava apaixonada por ele. E aí ela ficava de olho nele, ficava de olho nele. Um dia ele chega e vira para ela, quero te dizer o seguinte, eu não gosto de você, nunca vou gostar, para, sai de cima. E aí, muitos anos depois, só quando ela tinha 20 anos, ela foi perceber que como essa frase impactou ela. Que de repente agora ela pensa, será que agora eu posso amar alguém? Porque se eu amar, talvez alguém vai me dar um troco tão desagradável. Será que menino pode ser amável? Pô, todos eles são malvados. Então, quantas cascas a gente cria que vai refletir em todos os nossos relacionamentos por uma interação que a gente teve e a gente não foi bem recebido. Então a gente agora fala, opa, agora eu vou tomar mais cuidado. Eu não vou mais me entregar para qualquer pessoa, não vou permitir que minhas emoções, e a gente vai criando essas máscaras. Então, a ideia de tshuva é literalmente você voltar para quem você realmente é. E às vezes, só o fato da nossa alma descer aqui no corpo, a gente já esqueceu quem nós éramos. Quando a gente estava na barriga da mãe, a gente estudou toda a Torá. A gente nasce, a gente esquece, entra no corpo, entra no mundo físico, você esquece completamente quem você é. Tshuva significa você conseguir resgatar aquela dignidade absoluta que todo ser humano tem, aquela pureza, aquela bondade que todos nós temos. Essa é a ideia de a gente conseguir fazer a tshuva. Contam que tinha uma vez duas almas que se encontraram no meio do caminho. Uma estava em sentido, estava subindo, terminou aqui já o trabalho dela, e a outra estava descendo. E aí elas, na hora que elas estavam passando uma pela outra, uma vira e fala para ela, para a outra, fala: "E aí, como que é lá embaixo? Você que está voltando lá, como que é as coisas?" Ele falou: "Olha, com algo redondo você consegue atingir coisas incríveis." O que é algo redondo? Redondo é uma moeda, né? Com uma moeda. Só que no mundo espiritual não tinha como explicar o que é o dinheiro, o que é uma moeda. Então ele virou e falou para ele: olha, com uma moeda você consegue fazer aqui que você está no mundo espiritual, você sabe o que quer dizer? Você pega uma moeda, você ajuda alguém, você compra alguma coisa que vai te engrandecer. Ele fala: com algo redondo você consegue atingir, chegar nas alturas. E poxa, legal, então estou indo lá para o mundo. E aí ele se despede, já está indo embora. Quando a alma já está lá quase chegando lá em cima, ele grita para o outro: olha, mas até você conseguir esse algo redondo, a tua vida já terminou. Né? Porque a gente fica correndo atrás do algo redondo, fica correndo atrás das nossas necessidades, são necessidades, mas necessidades físicas e materiais. Enquanto isso, a gente esqueceu o objetivo do algo redondo do nosso corpo, da nossa vida, que é a gente aproveitar essa vida para trazer santidade, para a gente se engrandecer. Enquanto isso, a gente está ocupado com o redondo, com o redondo, com o redondo, e a gente esquece o objetivo maior, que é usar o redondo para a gente poder fazer mitzvot, para a gente poder servir a Hashem. Então a gente tem que, nessa momento de balanço, a gente tem que parar e pensar quanto da minha vida eu estou dedicando para os meios,
quanto eu estou dedicando para os fins. Quanto eu estou dedicando para o meu trabalho, eu esqueço da minha família. Isso é comprovado, são estudos feitos, e a gente pode imaginar que são verdadeiros, que ninguém nunca chega no final da vida e se arrepende. Ele fala, poxa, eu deveria ter passado mais horas no meu trabalho. Você nunca vai se arrepender das horas que você passou com a sua família. Você nunca vai se arrepender dos momentos que você dedicou para realmente fazer aquilo que importa. Precisamos trabalhar? Precisamos. Mas a vida, ela leva a gente acaba se envolvendo e acaba amarrando a nossa mente com tudo aquilo que é um meio para chegar no fim. Então o cara não vem para casa e fala, não, mas eu estava trabalhando para poder sustentar a família. Justo? E cada um tem as suas horas que ele precisa fazer para conseguir. Mas se você só faz isso, o que adianta você sustentar a família e não ter a família? Você não está com a família. Então, esses meios são apenas meios, e é isso que a gente tem que fazer no mês de Tchuvá, a gente realmente parar e pensar qual é o objetivo, qual é o meio para a gente chegar nesse objetivo. Tefilá, segundo T. Então a gente falou de Tchuvá. Tefilá significa rezar. Tefilá significa conexão. A gente deve colocar no nosso dia a dia momentos para a gente conseguir rezar. Rezar significa você sabe para quem pedir. Rezar significa você sabe para quem agradecer. Rezar significa você tem uma âncora que não importa o que aconteça, você está muito bem ancorado, está muito bem amparado em qualquer situação. É essencial que você coloque um momento dentro do teu dia. A Hashem já colocou para a gente 3 vezes ao dia, de manhã, uma tarde, que é no meio do caos, e outra noite, quando você terminou tudo. Então, antes de começar o dia, no meio do dia, depois que você terminou o teu dia, e você ter esses momentos de você poder se conectar com a tua alma. Esse momento de tefilá deve ser o objetivo do seu dia. Então, não é só eu vou rezar, Deus, me ajuda a ganhar dinheiro. Não, deixa eu ganhar dinheiro suficiente para poder rezar tranquilo. Então, tinha uma passagem entre... Estava muito frio na Rússia, e eles estavam com o rabino deles, estava chegando o pôr do sol, horário de Minha. E aí eles tinham 2 opções. Tinham preparado o chá quente. Preparar o chá não era tão fácil como hoje, precisava acender o fogo, a fogueira até esquentar, e etc. Pegar as ervas. E aí prepararam o chá. E aí eles falaram, bom, se a gente tomar o chá agora, a gente vai ter que tomar ele em 2 minutinhos, não vai dar tempo de desfrutar do chá, porque o sol está se pondo, a gente tem que rezar minchá. Vamos rezar minchá e depois a gente toma o chá com calma. Qual é a melhor das opções? Você reza para tomar chá ou você toma chá para poder rezar? Toma chá para rezar. Toma o chá e aí você vai rezar com calma. Senão você vai estar durante a reza, lá o cara não tinha aquecimento, o cara estava tremendo de frio durante a reza e estava até pensando, quando que vai terminar logo essa reza, que eu não aguento mais, que eu preciso tomar o meu chá, certo? Então, apesar de que o correto é você comer sempre depois da reza, que você não deve fazer nada antes da reza, mas é importante comer alguma coisa antes da reza, porque senão você fica com fome e aí você vai rezar para poder comer. Então é melhor você comer para poder rezar com calma. Então a pergunta de novo é qual é o nosso objetivo? Rezar é o objetivo. Rezar é o momento de você se conectar com a sua alma. O primeiro Rebbe de Chabad, o autor do Tânia, o Alter Rebbe, ele tinha um aluno, que é o aluno mais sagrado que ele tinha, uma pessoa completamente elevada. O nome dele era Rebbe Hillel de Parit, na cidade de Parit. Esse aluno, ele rezava por horas e horas e horas e horas. Um dia ele queria visitar o professor dele, o Alter Rebbe. Era uma viagem longa. Ele foi lá até o mercado contratar o Uber, contratar o taxista, que era o cocheiro. E aí o cocheiro, conhecendo já o rabino, ele falou, olha, eu estou indo para lá, mas eu não tenho tempo de ficar esperando você, né? Você vai ficar rezando aí por horas, vai parar no meio da estrada, eu não tenho esse tempo. Se você quer vir comigo, então vamos combinar que você vai rezar cedinho, vai fazer tudo certo e vou conseguir te levar. Aí ele falou, também não tem problema. Aí eles viajam, no dia seguinte, né, quando termina o dia, eles param numa estalagem. E aí o cocheiro, 5 da manhã, já tinha terminado a reza, já tinha botado o tefilim, estava pronto para ir embora. O outro também acordou bem cedinho. Só que ele foi na mikve, como costume racídico. Aí ele abriu uns livros lá para estudar, para meditar antes da reza. Eram 10 da manhã, ele não tinha começado ainda a colocar o talit. Era 11, ainda estava colocando o tefilim. É 3 da tarde, ele termina. O cocheiro estava lá nos pilques,
Tava lá, não estava se aguentando, mas ele teve o respeito, que ele sabia que era um homem muito sagrado. E ele vira e fala, ele fica nervoso, né? A gente combinou, o que aconteceu? Aí ele falou, olha, você que é um cara que viaja, que além de cocheiro, ele também estava sempre levando, trazendo mercadoria, levando as pessoas para Leipzig, que era a China da época. Então o rabino vira e fala para ele o seguinte, imagina que você está fazendo uma viagem para Leipzig, né? Uma viagem para a Alemanha, e aí, em vez de você viajar, no meio do caminho, você encontra alguém com a mercadoria que você precisa, com um preço muito bom. Você continuaria a tua viagem ou você compraria a mercadoria no meio do caminho e já resolve o teu problema? Falou, claro, né? Se eu não preciso viajar, conseguir no meio do caminho um bom preço, eu pego a mercadoria, vou embora. Falou, então, quando eu viajo para o meu Rebbe, o objetivo é conseguir me inspirar, para conseguir rezar com mais kavaná, para eu estar mais conectado com Hashem. E hoje, quando eu comecei a rezar, eu me senti conectado. Eu não podia perder a oportunidade. Eu vou rezar rápido para chegar no meu mestre, para eu aprender a rezar, para eu me conectar mais. Eu já estava conectado, não podia deixar. Eu não sei se o cara aceitou a explicação, não aceitou, ou cobrou o dobro, mas pelo menos a mensagem da história ficou de que a gente está sempre correndo para um objetivo, correndo atrás de alguma coisa. Aonde o objetivo está aqui ao seu lado, está dentro de você. E a gente não pode perder essa oportunidade. Se agora eu estou rezando, eu estou rezando. Ah, mas eu preciso viajar. Eu preciso ainda viajar para conseguir rezar mesmo. Mas você pode rezar agora, não precisa correr. Está aqui. A resposta está aqui. A reza é um momento de conexão. Então você pode correr no trabalho para chegar na reza. Correr na reza para ir para o trabalho é algo que merece fazer tshuva. Por quê? Porque se você tivesse conectado, você ia saber que o trabalho você não resolve lá, você resolve aqui. As tuas reuniões, o que você quer, teu objetivo. Nosso objetivo final é ter o dinheiro na mão e usar para coisas boas. Isso você vai ter quando você reza para Hashem. O resto você vai fazer a tua parte para você poder fazer o que Hashem ele manda, encontrar as pessoas, inspirar as pessoas, mas o objetivo é aqui, o objetivo é a gente se conectar com Hashem. E no mês de Elul é o mês que a gente tenta acrescentar um pouquinho. Se você puder rezar 5 minutos a mais do que está acostumado, se você puder chegar 5 minutos antes e rezar com um pouquinho mais de calma, esse é o momento a gente acrescentar um pouco, pelo menos, na nossa tefilá. Então, se tem um trecho da reza que eu ainda não fazia, eu posso tentar fazer, mesmo que seja, fala, olha, eu me comprometo esse mês fazer esse trecho a mais. Não precisa ser para sempre. Esse mês é um mês de fazer mais. Então, você fala Bli Neder, sem compromisso. Eu vou tentar hoje fazer esse mês, ou até Rosh Hashanah, até Yom Kippur, até o final das festas, fazer esse trecho a mais. Então, tem várias sugestões para isso, mas se você for na própria reza, a gente já acrescentou o capítulo 27, que é o de David. O Baal Shem Tov instituiu de ler desde o Rosh Chodesh Elul até final do Yom Kippur, os salmos inteiros. Então, assim, a de agora até Yom Kippur são 3 salmos por dia. Então, do começo você vai indo, e até chegar no Yom Kippur você vai lendo um pouco mais para você conseguir terminar. Então, é uma forma de você acrescentar. Mas cada um, conforme aquilo que ele já reza, acrescentar um pouco mais, colocar um pouco mais de kavaná, um pouco mais de tempo nesse momento do dia. E por último, o terceiro pilar, então a gente falou tshuva, tefilá e tzedakah. Então, tzedakah, a gente tem que aumentar em tzedakah. O que significa aumentar em tzedakah? Temos prescrito, já temos previsto os 10% que a gente dá, e se a pessoa puder, dá até 20% ou 25%, esse é o máximo da tzedakah. Vamos até supor que a pessoa, Baruch Hashem, ele já faz tudo isso ao longo do ano. Então, tem algumas coisas que a gente deve fazer agora, nesses momentos. Então, primeiro, a pessoa deve fazer um balanço anual e rever se realmente ele deu tzedakah de tudo aquilo que ele recebeu. Às vezes, se a pessoa é assalariada, por exemplo, então ele recebe mensal, então todo mês ele tira. Mas às vezes a pessoa não é assalariada, ele faz uma retirada a cada tanto. Ele vai olhar os investimentos dele, espero que foram lucrativos, uma vez a cada tanto. Então, véspera de Rosh Hashanah, esse mês é o mês de você parar e fazer um cálculo. No papel, você colocar na ponta do lápis quanto eu fiz, quanto eu não fiz, será que eu estou devendo? Se eu estou devendo, já tentar pagar, liberar isso antes do Rosh Hashanah, dar esse dinheiro para quem precisa, dar eles para o destino de destacar e liberar, tirar isso da frente. Além disso, as moedinhas, que são um valor muito pequeno, mas a gente conseguir colocar no nosso dia a dia, de todo dia colocar moedas na tzedakah. O ato de dar tzedakah, independente do valor, o ato em si, ele tem um poder muito grande. Então não estamos falando necessariamente agora do valor que você vai dar, esperamos que isso você já fez, mas aquela moedinha de você colocar todo dia na hora do shacharit, antes do minchá, antes do Shabbat, você dá em dobro. Então tudo isso é muito importante agora nessa época do ano.
E se você sabe de alguém em especial que tem uma situação que ele precisa de ajuda, então esse é o momento de você se colocar à disposição, tentar ajudar naquilo que a gente pode. Essa é a tzedakah que a gente deve tentar incrementar no mês de Elul. Com esses 3 pilares, a gente, Bezerra Hashem, garante que a Hashem vai dar para a gente um Shana, Tová, um Metuká. A gente fala bom e doce, porque bom sempre é, tudo que vem de Deus é bom, mas a gente quer que seja doce, a gente quer poder sentir realmente no nosso dia a dia o impacto desse bem. Só para concluir, a gente tem, todos os dias a gente fala na Tfilá, na Midá, Barech Aleinu Hashem Elokeinu et Hashana Azot. Hashem, abençoe esse ano. Abençoar o ano, o que significa? Em Rosh Hashanah, Deus ele já estipulou quanto, vamos dizer, quanto dinheiro você vai ganhar. Só que aquele dinheiro está reservado para você. Para você fazer uma retirada, todo dia você vai lá e reza, para que aquela brachá que já está destinada para você, predestinada, você vai conseguir receber ela. Então, Hashem, você pode dar um prazo para Hashem e falar, olha, eu estou precisando receber um pouco mais, acho que com certeza tem alguma coisa a mais para mim, seja em dinheiro, seja em saúde, seja em paz na família, seja... Então, você vira e fala, Hashem, você tem aí mais alguns dias aí para quitar as suas dívidas, eu estou precisando, e ainda eu dou para ele uma chance, na véspera do Rosh Hashanah, logo antes de entrar, o sol já está se pondo, a gente faz minchá. Naquele minchá a gente fala, Deus abençoe esse ano. Que ano que a gente está falando? O que está passando. Agora, o que está terminando. Você ainda dá... Eu não sei, mas pode ser que agora está entrando o Rosh Hashanah, vai cair na minha conta. Ainda dá tempo. Ele ainda pode fazer tudo no último instante. Tá certo? Mas para isso a gente também tem que fazer a nossa parte. Se a gente se fortalecer na Tshuvah, Tfilah, Tzedakah, isso vai ajudar que aquilo que esteja eventualmente emperrado no meio do caminho, que ficou lá travado, a gente consegue desentupir todos esses canais e fazer com que todas as brachot, ainda esse ano, Hashem dê pra gente, se Deus quiser, e a gente já entra num ano bom e doce, e o ano que vem, se Deus quiser, vai ser muito melhor. Amém.